Via Justiça está de volta, discutindo hoje a perícia judicial. Nossos convidados são a promotora de Justiça Civil Hélida de Freitas Rezende e o juiz Luiz Guilherme Marques, da 2ª Vara Civil de Juiz de Fora. Doutor Luiz Guilherme, a doutora Hélida estava relatando para a gente o documento apresentado ao CNJ, em que se pede pelo menos uma uniformização da orientação aos magistrados para a tomada das decisões. O senhor, no dia a dia, sente esse tipo de dificuldade? Quando é requerida uma perícia em algum processo, o senhor fica muito solitário na decisão? Como é que isso funciona? Eu entendo que o CNJ não vai querer abordar essa questão, porque é matéria jurisdicional. O juiz ele tem que ter uma certa área, assim, uma certa elasticidade na atuação dele. Ele não pode ser, vamos dizer, o CNJ não pode determinar que ele decida ou que ele proceda de uma forma ou de outra, né? Isso é matéria jurisdicional, no meu entendimento. Mas eu entendo seria competência mais do Tribunal de Justiça? O tribunal que deveria, talvez na próxima lei de organização judiciária, ou até antes, prever aí uma mudança na lei de organização e divisão judiciárias. Sim. Né? Aí cada estado resolveria essa questão internamente, através de um projeto de lei. E a Assembleia Legislativa, no caso de Minas Gerais, decidiria mudando a lei ou não. Agora, nos casos concretos, eu tenho muita dificuldade, muitas vezes, de resolver esses problemas de perícia, quando a parte pede a gratuidade, porque eu até conversando com um perito que faz trabalho nessa área contábil lá na 2ª Vara Civil de Juiz de Fora, ele me falou que poderia gratuitamente fazer uma perícia ou duas, mais 200, 300, ele não tem meios de arcar com isso, porque o trabalho do perito, ele tem despesas, por exemplo, na área de engenharia, ele tem várias despesas, claro. Na área contábil, na área médica. Então, o perito, além de não ganhar os honorários, ele ter que desembolsar para fazer aquele trabalho, eu entendo que ele não é obrigado a fazer isso. Perfeito. Doutora então, Hélida, fica um impasse. Né? O doutor Luiz Guilherme está falando aí que o juiz tem que ter a autonomia para decidir, etc. No documento que vocês encaminham ao CNJ, vocês pedem uma definição mais rígida dos processos ou uma normatização? O que é pedido é uma normatização. Mas o doutor Luiz Guilherme tem completa razão ao dizer que esta questão é muito mais ampla do que a que foi submetida ao CNJ. Porque o que acontece? O CNJ pode traçar diretrizes para o comportamento do magistrado com relação a essa questão. Mas o CNJ não vai traçar diretrizes diretas ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo. Então, qual é a melhor solução e qual é a solução definitiva para essa questão? O ideal é que o Estado tenha um quadro próprio de peritos, ligado ou não à estrutura do judiciário. Então, esta questão em definitivo, e essa questão mais ampla, ela não tem como ser decidida no âmbito do CNJ. O que foi requerido ao CNJ é que trace diretrizes para o comportamento do magistrado, provisoriamente, se vier uma solução definitiva, ou em definitivo, se não houver a criação desse quadro de peritos. Esse quadro de peritos, a criação desse quadro de peritos, parece ser a melhor solução? Eu não sei se eu colocaria em termos de uma solução definitiva. É claro que tem que haver uma possibilidade de discussão disso. Eu sei, por exemplo, que em São Paulo existe um fundo de assistência judiciária destinado a custear essas perícias. Pode ser uma solução? Então, acho que essa questão comporta uma discussão ampla. Mas o que a promotoria civil não entendeu razoável é que enquanto essa solução definitiva não vem, né, enquanto que não haja um andamento automático do desfecho dos processos. Perfeito. Se o magistrado precisar buscar em cada caso concreto uma solução específica para aquela situação, sem ter de antemão a ideia de que recursos ele dispõe, é claro que nós vamos perder em celeridade, nós vamos perder em efetividade, enfim, em última análise, vamos perder em acesso à justiça. Perfeito. Doutor Luiz Guilherme, a escolha do perito, caso a caso, é uma prerrogativa do juiz ou o Poder Judiciário tem um quadro de peritos credenciados? Eu acho como é que o senhor faz isso na prática? O juiz ele pode escolher realmente os peritos que vão
trabalhar com ele, né? Tem que ser pessoas de confiança. Agora, se houver um quadro próprio, do próprio judiciário, aí eu acho que o juiz ele vai ter que dispensar essa liberdade de escolha, porque ele vai ter sempre pessoas de confiança, pessoas concursadas. O senhor defende essa ideia de que haja um quadro próprio de peritos concursados? Pela minha experiência, essa vivência de área civil, que eu estou nessa área assim, especificamente há 15 anos, eu vejo que, pensando bastante no assunto, eu acho que é a única solução mesmo, não há outro meio, porque a questão da gratuidade que é o X da questão, né? Teríamos que resolver essa questão da gratuidade. A gente sabe que em países mais adiantados que o nosso, a gratuidade não é concedida indiscriminadamente como no nosso país. No Brasil, sim. Aqui a pessoa basta pedir mais a de gratuidade 90% dos processos. que consegue. Há países em que a pessoa tem a sua situação realmente avaliada e consegue, vamos dizer, uma gratuidade parcial. Então a pessoa recebe toda a assistência do judiciário, seja na contratação de advogados com relação a pagar honorários, seja no custeio de perícias, a pessoa recebe uma contribuição do Estado, né? Mas aqui nós não temos essa qualificação toda em termos de lei federal, então a gente teria que melhorar essa legislação na área federal para que a gratuidade seja deferida às pessoas que realmente merecem, necessitam, né? E na proporção em que merecem. Seria a primeira questão. Perfeito. Sem isso a gente não consegue resolver a questão das perícias. Não consegue. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.